Desde o princípio da criação, Deus estabeleceu mandamentos para que o homem possa, assim, obedecê-los. Meus irmãos, eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. No Salmo de número 9, verso 17, diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Curva a sua cabeça. Pai, nosso Deus querido, nós estamos na sua presença nessa noite para pregar a sua palavra. E eu oro a Ti no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Seu Filho amado, para que essa pessoa possa entender nessa noite o que estarei falando nesses poucos minutos. Que o Teu Espírito Santo, meu Senhor, possa fazer aquilo que nós não sabemos e não podemos fazer. Provoca, Pai, arrependimento no coração dessa mulher, desse homem, desse jovem, porque eu sei que pessoas chegaram aqui trazidas pelo Teu Espírito Santo, pois a carne humana não quer estar na Sua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora para que todos entendam a Sua palavra, no nome de Jesus. Meus queridos, a palavra do Senhor diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Estamos diante de uma palavra dura e de uma palavra que a maioria das pessoas não querem ouvir. Mas nós estamos aqui nessa noite como embaixadores de Deus. Aleluia! Aleluia! Para, se for possível, segurar na sua mão e te convidar mais uma vez. Se entregue para Jesus, mas não morra sem ser crente. Estarei falando nessa noite, irmãos, é sobre o que é esse tal de inferno que a Bíblia diz que os ímpios serão lançados nele. O que é o inferno? Você não pode ter medo de uma coisa que você não sabe o que é. Você não pode temer ou se preocupar em relação a uma coisa que você não sabe o que é. Então, nessa noite, estarei falando sobre o que é o inferno. E para isso, eu quero estar apresentando aqui 5 coisas que você precisa guardar na sua mente sobre o que é o inferno. Primeiro, segundo a palavra de Deus, o inferno é uma prisão de segurança máxima para Satanás e seus demônios. O motivo que você precisa aceitar Jesus é que você precisa, antes de tudo, se livrar disso. O inferno é uma prisão de segurança máxima para Satanás e seus anjos. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite por séculos e séculos. Esse é o inferno que o Salmo de número 9, verso 17 diz que os ímpios serão lançados. Uma prisão de segurança máxima, onde não vai ter advogado que possa falar por ninguém. Aqui nessa terra, por mais terrível que seja uma prisão, uma sentença, mas o advogado consegue fazer muita coisa. Ele consegue aliviar muita coisa. Ele consegue botar você para fora, talvez você pagando alguma coisa. Meu amigo, ali ninguém pode fazer nada por ninguém. Porque o advogado que poderia salvar, o advogado que poderia resolver o nosso problema, ali ele não resolve mais. Mas aqui ainda há a oportunidade. Jesus pode resolver, aleluia, o seu problema. A segunda verdade sobre o inferno: ele é um lugar onde nenhum clamor será ouvido. O inferno é um lugar onde nenhum clamor será ouvido. Lá nenhuma reza será ouvida, nenhuma oração será ouvida, lá nenhum clamor será ouvido. Então o inferno, o lago de fogo, consequentemente, será um lugar onde nenhum clamor será ouvido. A terceira verdade sobre esse lugar terrível é que um lugar onde, eu vou usar as palavras de João, é um lugar onde a fumaça do tormento não cessa. Guarde isso. É um lugar onde a fumaça do tormento não cessa. Apocalipse 14, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso nem de dia e nem de noite. Aqui nós temos o relato que descreve o cenário sem Deus na eternidade. É uma mensagem dura de se ouvir, mas é a verdade. Sempre que você vê alguém chorando, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou ele está se lembrando de alguma coisa que viveu, ou está chorando
tendo em mente algo que está acontecendo. Sempre que você vê alguém chorando, está acontecendo duas coisas. Ou ele está se lembrando do que aconteceu, ou ele está presenciando algo que emocionou ele. Ali no abismo, meu querido, um lugar que eu não quero estar, por isso que eu sou crente em Jesus. Está escrito que todos irão chorar. Por que irão chorar? Porque será um lugar em que a memória de cada alma, de cada indivíduo, estará preservada. Se lembrarão de todas as vezes em que foram convidados para um culto e simplesmente disse, não, eu não preciso. Se lembrarão de todas as vezes em que receberam uma mensagem evangelística no seu celular e simplesmente ignoraram para assistir outra coisa. Ah, eu estava tão perto de Deus e mesmo assim eu perdi. É por isso que ali Jesus, ele declara, ali haverá pranto. Senhoras e senhores, pranto não é a mesma coisa que um simples choro. Não, pranto é uma realidade em que você está profundamente angustiado. A quarta verdade é que o inferno é, em palavras claras, o ajuntamento do que há de pior no mundo. Deus quer livrar você. É por isso que está escrito que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas seja salvo. Aleluia! Está escrito, Deus não tendo levado em conta o tempo da ignorância, mas hoje notifica a todos em todas as partes que se arrependam. Paulo escreveu a Timóteo, mas a vontade de Deus é essa, que todos os homens sejam salvos. A última verdade que eu quero estar apresentando para todos, o inferno é a separação eterna da criatura do seu Criador. Eu vou estar lendo para vocês, encerrando essa mensagem, 2 Tessalonicenses 1:9. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, que está falando dos ímpios. O salmista escreveu, os ímpios serão lançados no inferno. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença de Deus e de sua majestade e de seu poder. Pelo que entendemos nesse texto, o afastamento da glória de Deus vai ser uma coisa que vai trazer sofrimento. Hoje Deus está tão acessível, né? As pessoas têm tanto acesso a Deus. As pessoas têm tanto acesso à glória de Deus. E como é bom estar na presença de Deus. Ali, segundo a Bíblia, está escrito, meu amigo, que as pessoas sentirão na pele a coisa, a sensação que é estar longe da presença de Deus. Mas eu quero concluir nessa noite dizendo para você que o motivo principal de Jesus ter vindo morrer na cruz foi para evitar eu e você também de tudo isso aqui que eu falei nessa noite. Alguém se pergunta assim, por que Jesus desceu do céu para a terra, enfrentou humilhações, enfrentou a pobreza, a miséria, a perseguição, enfrentou a crítica humana, enfrentou tudo. Por que ele aguentou tudo isso? Porque Jesus sabia do que está esperando o ser humano sem Deus. Jesus sabe muito bem porque ele mesmo desceu lá e ele sabe das coisas que tem reservadas para o ímpio. Mas eu quero dizer para você, meu amado, está escrito que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sinta o que é a segunda morte, não saiba o que é o lago de fogo, não saiba o que é o tormento, mas que receba a vida eterna. Não importa como você esteja nessa noite. Ah, mas eu já fiz coisa de errado demais. O que você não pode é morrer no pecado. O que você não pode é sair dessa vida sem Jesus Cristo de Nazaré. Não importa a sua situação, Jesus está pronto, aleluia, de braços abertos para te receber nessa noite, apagar o seu pecado, glória a Deus, e colocar o seu nome no livro da vida. Aí você pergunta, eu devo ser crente com medo do inferno? Não, eu só quero que você esteja ciente o que você vai estar ganhando por negar Jesus. Mas eu quero falar para você aqui nos minutos finais dessa mensagem o que você vai ganhar por aceitar Jesus. Você viu o que você vai ganhar por morrer negando a Jesus. Isso aqui que eu acabei de mostrar para todo mundo.
Agora eu quero falar o que você vai ganhar por aceitar Jesus como seu Salvador. Sabe o que é que vai acontecer quando você aceitar Jesus como seu Salvador? Você vai ver tudo na sua vida simplesmente criando um rumo que você nunca sonhou em viver. Eu não estou aqui pregando que você vai ficar rico se for crente. Não. Eu não estou aqui pregando que você vai quitar todas as contas simplesmente por ser crente. Mas você vai ver sua vida, presta atenção nisso aqui, pegando um rumo que você nunca sonhou em ter. Olha, eu testemunho aqui para vocês, a vida que eu levava era uma vida terrível. Eu vivia dentro de uma casinha que ficava nos fundos de casa. Eu acho que se desse era 4 metros quadrados essa casinha, era 5 metros quadrados, não sei. Era um ranchinho no fundo de casa, porque tinha uma entidade que dizia que eu não podia ficar junto com minha família. Eu dormia longe. Quando dava 5 horas da tarde, eu entrava ali já procurando sono, porque muitas vezes eu acordava de madrugada para ler um livro e realizar rituais, e o meu maior divertimento é quando eu pegava uma moto e ia para Palmeiras atender o povo, fazer macumba. Eu me lembro uma vez, no ano 2011, um ano antes de eu aceitar Jesus como meu Salvador, a minha mãe me levou e lá tinha, eu acho que de 12 a 15 pessoas na casa do meu irmão para receber atendimento, porque eu era um macumbeiro novo. Aí as pessoas achavam vantagem. Não, é um menino sabido, conhece das coisas. E ali eu lia mão, batia baralho, passava remédio, fazia trabalho de macumba e voltava para casa feliz, achando que eu estava abafando, que eu tinha vida. Meu irmão, mas quando Jesus entrou na minha vida, eu passei a entender o que é vida de verdade. Eu estava andando em um caminho embaraçoso, de buraco. Não, a partir daquele momento comecei a andar em passos retos. A primeira coisa que o diabo me tinha dito é que eu não podia casar. Pouco tempo depois de eu ser crente, já casei. Né? Deus. Seja crente. Deus tem uma família para você. Deus tem um futuro para você. Eu fico me perguntando onde que eu estaria hoje se eu não tivesse aceitado Jesus como meu Salvador pessoal. Estaria perdido. Estou pregando para vocês de coisas que eu recebi e que você também pode receber de graça. Está escrito: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. É Deus estendendo a sua mão boa, perfeita e te presenteando com uma história nova. Você não vai precisar estar preso na eternidade. Você não vai precisar entrar naquela penitenciária que foi feita para prender o diabo. Não! Deus não fez um inferno para você não, meu amigo. O inferno se tornou um acidente para quem nega Jesus. Está escrito que após a morte segue-se o juízo. Não vai adiantar mais ninguém fazer nada. Não vai mais adiantar uma vela na nossa cova. Não vai adiantar mandarem cantar uma reizada na sepultura. Não vai mais adiantar na calada da noite você orar pelo seu ente querido. Eu sinto muito em falar isso, mas você não pode morrer sem saber disso. Você precisa entender que após a morte ninguém mais pode fazer nada. Mas enquanto o seu coração estiver batendo e você tiver consciência de dizer sim ou não, a oportunidade é dada para você em simplesmente dizer: eu quero Jesus de Nazaré, aleluia. E nesse momento, segundo a Bíblia, está escrito que você não vai temer mais nada disso. Meu amigo, você não precisa ter medo de uma coisa que não é para você. Isso aqui não é para você não, o que é para você é o céu. Jesus morreu para te dar vida, para te dar salvação. O que o diabo quer é que você continue sem ser crente, mas Deus está te dando a oportunidade nessa noite de levantar a sua mão, de abrir a sua boca e dizer assim: eu quero Jesus como meu Salvador pessoal. Se renda a Cristo, porque por enquanto o ser humano que está vivo ainda tem tempo. Mas após a morte, não há nada mais que possa ser feito. Não há mais um clamor que possa ser respondido. Deus não pode aliviar mais ninguém sem Ele na eternidade. Mas enquanto há vida, há esperança, como já diz o ditado.